Oi, pessoal. Tô aqui abrindo a garagem para gravar esse vídeo. Hoje é dia 16 de setembro de 2025. Não vai ser postado hoje, né? Tô gravando tarde da noite aqui, mas eu tô gravando numa data que é muito emblemática, muito forte para mim, porque foi no dia 16 de setembro que a minha mãe faleceu, há 5 anos atrás, em 2020. E é uma data que inevitavelmente me faz parar para pensar sobre muita coisa, e eu trabalho com luto, estudo luto há muitos anos, e a perda da minha mãe, me fez viver na pele tudo aquilo que eu estudei, hã, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu tentei desenvolver como ferramentas, clínicas para ajudar pessoas, e de repente eu me vi nesse lugar. Eh, Acho que uma das coisas mais, fortes dessa carreira de psicóloga é que a gente está lidando com os sofrimentos mais íntimos e mais profundos das pessoas que costumam procurar o psicólogo, a psicóloga, quando estão vivendo crises existenciais. E o luto talvez represente a maior das crises, ou uma das piores formas de crise, porque quando a gente perde um ente muito amado, muito querido, e aí eu tô me referindo especificamente à morte mesmo, à, à partida dessa vida de uma pessoa que a gente ama muito, a gente é desafiado, em muitos aspectos, e eu tô aqui nesse vídeo me propondo a analisar um pouquinho, esse processo do luto, a definir o luto e a explicar para vocês um pouco, o luto de uma perspectiva científica, mas não unicamente científica, como vocês puderam ver, eu já estou começando falando um pouquinho de uma experiência minha pessoal. Eu decidi gravar esse vídeo por causa da data e por eu achar que pouco se estuda sobre luto na faculdade. Eu fui começar a estudar o luto depois de muito tempo formada, e pode ser que hoje em dia, na graduação, em alguma determinada universidade, esse tema seja mais ou menos abordado, mas eu acho que ele não é tão abordado quanto deveria, né? E o luto é uma experiência que inevitavelmente vai fazer parte da vida de todos nós. Pode ser que você que está aí me ouvindo tenha perdido alguém muito próximo. Pode ser que você ainda não tenha perdido, mas em algum momento passe por isso. Ou ainda pode ser que alguém que você ame muito tenha perdido alguém que ela ou ele ame muito e você se veja confrontado com o sofrimento, provocado pelo luto de alguém próximo a você. Então, eu acho, lamentável que esse assunto não seja estudado em maior profundidade, nas faculdades de psicologia, mas me sinto uma privilegiada de ter esbarrado com esse assunto e poder ter me aprofundado ainda alguns anos antes de perder a minha mãe, o que me permitiu, de certa forma, claro que a gente nunca está preparado para uma perda dessa magnitude, mas o que me permitiu, desenvolver um repertório, uma espécie de alfabetização emocional, do luto, que, ainda que não atenue propriamente o sofrimento e a dor, mas, ajuda a gente entender a dimensão do que isso significa, né. Eu acho que o luto não deveria ser nem tema de 1 ou 2 aulas, mas poderia ser uma disciplina inteira, na universidade. Então, assim, não há como escapar do luto. O luto é um processo natural, a morte é um processo natural e, inevitavelmente, a gente vai enfrentar esse tipo de desafio em algum momento das nossas vidas. E muitas vezes nesse processo a gente não sabe direito o que dizer para uma pessoa, por exemplo, que esteja passando por um luto perto da gente. A gente não sabe lidar com a dor do outro, muitas vezes, e também muitas vezes ao tentar consolar o outro, nós acabamos ferindo, falando, frases mal colocadas, frases que podem vir a piorar, hã, o estado que já é de muito sofrimento da pessoa. E tem um conceito
que é utilizado né, não somente em medicina, mas na saúde de modo geral, né? Que é o da iatrogenia, que é você fazer uma intervenção que venha a piorar algo que já está ruim. Quer dizer, um paciente te procura, você pode ser um dentista, um fisioterapeuta, um médico, e ao tentar tratar um paciente, você acaba fazendo com que ele saia pior do que o que ele entrou, do que a forma como ele entrou. Também pode haver uma iatrogenia por omissão, né? Você deixar de fazer algo e o paciente sair pior do que você entrou. E por que eu estou falando de iatrogenia? Porque muitas vezes, não um profissional de saúde, mas um amigo, um familiar, uma pessoa próxima, ao tentar consolar a outra, acaba fazendo algo análogo à iatrogenia, né? Falando coisas como: por que que você não arruma um outro namorado, por exemplo, para alguém que perdeu um namorado num acidente de carro, ou para alguém que passou por uma perda neonatal e está vivendo esse luto, que muitas vezes é até um luto não reconhecido socialmente. Ah, por que que você não tenta engravidar de novo daqui a pouco? E dessa forma a pessoa não mostra que ela não, de fato, não compreendeu a dimensão da dor do outro e banalizou, de certa forma, aquela experiência tão profunda pela qual o outro está passando, tá? Então, esse vídeo é uma tentativa, ao falar um pouquinho da minha dor e ao falar um pouquinho, de aspectos relacionados ao luto para ajudar a entender o estado de luto e o processo de luto, uma forma de psicoeducação, né? De trazer uma espécie de educação emocional onde a gente possa ter uma compreensão mais ampla e mais profunda do que significa passar por isso, né? O potencial enormemente gerador de crise que é a doença, que é a morte, que é a perda de uma pessoa que a gente ama muito, tá? Isso é muitas vezes um tabu social, carregado de estigmas, de conspirações de silêncio, de pactos de silêncio, porque é um assunto que traz muitas vezes um desconforto emocional. E muitas pessoas preferem não falar sobre isso, e é claro que ninguém é obrigado a falar se não se sente confortável ao falar, mas é importante a gente sempre se lembrar que fechar os olhos para a realidade tem um custo, né? E que, de certa forma, naturalizar esse assunto é importante porque o envelhecimento, a fragilidade e a morte fazem parte da vida e farão parte da vida de todos nós, né? Então a morte não é um fracasso, a morte não é, uma derrota. A morte é normal, é natural, é da natureza da própria vida. E a dor provocada pela morte, o luto, que a gente passe, que muitas vezes dura muito tempo e é muito complexo, também é uma reação natural a algo natural que é a morte, tá? Esse vídeo ele não tem um intuito de abordar manifestações psicopatológicas do luto, manifestações que envolvam, por exemplo, algum quadro diagnóstico como transtorno de luto prolongado ou questões mais clínicas propriamente. Não é esse o meu objetivo aqui. E também não é meu objetivo ajudar a trazer formas de intervir, né? Se você é psicólogo ou psicóloga, você que está me ouvindo, eu não estou aqui querendo trazer métodos de intervenção, mas falar de uma maneira mais solta, ainda que cientificamente embasada, ainda que trazendo informações cientificamente embasadas e fortemente corroboradas sobre o que significa estar em luto. O intuito não é falar dos aspectos clínicos mais técnicos, tá? E, assim, a ciência, ela alterou profundamente a, a vida humana, né? O curso da vida humana, porque sei lá, há 100 anos atrás, há um século e meio atrás, uma pessoa da minha idade, por exemplo, já era considerada idosa. Hoje a gente vive muito mais, tem uma série de progressos, de avanços que fazem com que as pessoas possam chegar a idades avançadas muito bem. Meu pai está com 83 anos e está com uma saúde boa, e eu espero que assim continue até os 90. Só que, com todos esses avanços tecnológicos e científicos, uma coisa não foi alterada, que é o fato,
de que nós somos mortais. E como é que é essa experiência, né, enquanto psicóloga, que eu tô ali lidando com pessoas que trazem essa dor? Como é que é essa experiência de nós sermos criaturas mortais, de nós sermos criaturas frágeis, que envelhecem, que morrem, que sofrem acidentes, que em algum momento vão ter essa vulnerabilidade escancarada, ou que vão se defrontar com essa vulnerabilidade escancarada de alguém que é muito próximo e que essa pessoa ama muito, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que que é o luto. Tudo bem, feita essa introdução, o que que é o luto? Como é que eu posso definir e explicar todas as camadas psicológicas que caracterizam esse processo tão complexo e multidimensional que é o luto? Não tem como falar de luto sem falar de vínculo antes. Por quê? Porque a gente não fica enlutado, a gente não entra nesse estado e nesse processo complexo do luto quando a gente não tem um vínculo pela pessoa. Então a gente pode lamentar se alguém que você conhece sofreu um acidente e veio a falecer. Você pode até ser uma pessoa compassiva e empática e sentir muito pela pessoa, mas o luto propriamente dito, profundo, ele envolve um vínculo profundo, prévio, porque na realidade o luto, esse estado de luto e esse processo de luto são uma manifestação do amor. A gente entra nesse estado quando a gente perde alguém que a gente ama muito. Se a pessoa não é tão importante assim pra gente, a gente não pode falar de um luto propriamente dito, com todas as características que eu pretendo aqui descrever para vocês. Então, o luto, ele, como eu falei, né, é um estado, mas também é um processo e que requer, né, o primeiro ponto, a existência de um vínculo prévio que é rompido pela morte. Isso não significa, tá, que esse vínculo não possa continuar de outras formas. Então, por exemplo, eu perdi minha mãe em 2020, mas em inúmeros momentos eu acesso essa mãe internalizada, com o legado que ela deixou para mim, com uma série de coisas que eu posso imaginar o que ela diria, e até tem um conceito, eu esqueci agora de qual autor, mas que é justamente falado de vínculos continuados e é algo que a gente trabalha na terapia para que o paciente possa acessar esse vínculo de uma outra forma, ainda que na ausência física da pessoa amada. Mas, né, falando de uma maneira mais concreta, esse vínculo prévio é rompido por causa da morte, da partida do ente querido. Então, aqui eu estou sendo específica e falando especificamente de um luto por morte, né? E não de um divórcio, ou de uma ruptura de um relacionamento, um rompimento de um relacionamento, tá? O Colin Parks, que é um psiquiatra britânico muito famoso que estudou o luto, ele tem uma célebre frase que diz que o luto é uma faceta do amor, né? O luto é uma manifestação do amor na ausência dessa pessoa amada que partiu. Então, o luto, ainda de maneira bem introdutória, antes da gente começar a se aprofundar em vários aspectos dele, é tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que é resultante dessa perda, com um conjunto complexo de mecanismos que ocorrem a partir dessa perda, tá? Então, o luto não é uma experiência banal, não é uma experiência qualquer. O luto é uma das experiências mais marcantes da trajetória humana. Talvez o nascimento e a morte, né? É claro que há várias outras experiências muito importantes. O amor, a amizade, a construção de elos, mas o luto realmente ele tem uma especificidade desorganizadora que traz
um estado de confusão existencial muito, muito, muito marcante. Então, a gente pode falar do luto de quem amamos, mas a gente também pode falar do nosso próprio luto, caso a gente venha a, por exemplo, receber um diagnóstico de uma doença muito grave e que eventualmente a gente se confronte com a nossa própria finitude, né? Com poucos meses de vida, por exemplo, situações desse tipo, ou ainda experiências de quase morte, ao sofrer um acidente e a ter sequelas graves, e poder vivenciar essa fragilidade de uma maneira muito direta e forte, né? Então a gente até tem até um conceito em psicologia que se chama o luto antecipatório, quando você tem a possibilidade de ir pouco a pouco assimilando o fato de que aquele luto é uma realidade, de que aquela perda é uma realidade, porque nem toda morte é uma morte brusca, repentina, como num acidente de carro, né? No caso de uma doença, de uma internação longa, no caso da minha mãe, por exemplo, ela ficou 7 meses numa UTI, a gente tem a possibilidade de ir aos pouquinhos se familiarizando com a ideia de que aquela perda pode ocorrer, embora sempre haja esperança e sempre haja uma mistura muito heterogênea e complexa de sentimentos, muitas vezes até contraditórios. Mas nem todo luto é repentino, né? E muitas vezes a gente tem a oportunidade de ir se preparando para uma perda que vai se materializando gradativamente. A gente também pode falar de lutos coletivos, né? Aqui eu me refiro, por exemplo, à pandemia da Covid-19, que foi um evento histórico muito marcante, mas em situações de guerra, em situações no Holocausto, por exemplo, ou em guerras civis, ou em situações onde populações marginalizadas sejam submetidas a tratamentos extremamente violentos, como no caso da violência policial contra a população periférica negra, nos centros urbanos do Brasil, e aqui eu me refiro mais especificamente ao Rio de Janeiro, mas a gente sabe, né, dessas questões raciais e de toda a herança que o nosso país tem, escravocrata e etc. Então, o luto ele pode ser um processo coletivo também. Mas, assim, quando a gente fala de luto, a gente está falando num processo que implica mudanças, elaborações, movimentos, ressignificações, novas formas de ser e estar no mundo. Então, é uma espécie de reconstrução identitária onde a gente, através do luto, se vê obrigado a assumir novos papéis. Tá? Então, aliás, é muito comum você ouvir de pessoas enlutadas, ah, elas dizerem que perderam uma parte de si mesmos, de que não se reconhecem mais, ou esse tipo de coisa. Então, reconfiguração identitária. Por exemplo, uma pessoa que perde o seu marido ou perde a sua mulher se torna viúvo, viúva. Ah, eu perdi a minha mãe, me tornei órfã de mãe. Ah, nossa, mas você já é uma quarentona e não é bem esse termo. Será? A gente tem muitos amigos, a gente tem muitos namorados, namoradas, pessoas que a gente se apaixona, pessoas com as quais a gente trabalha e a gente ama muitas pessoas ao longo da vida. Mas mãe é só uma, né? Então, eu me lembro quando a minha mãe faleceu de ter esse sentimento, caramba. Eu passei pro time dos sem mãe. Agora eu não tenho mais uma mãe. Então, é uma espécie de reconstrução identitária compulsória, né? Você é obrigado a engolir aquele fato de que aquela pessoa não está mais ali e que você vai ter que buscar mecanismos compensatórios para ir se equilibrando, equilibrando os pratinhos da vida para poder seguir adiante. E todo um trabalho é feito nesse sentido, né? Não é algo que da noite para o dia você vai incorporar na sua vida.
Assim, o luto, ele não é uma doença, é um processo natural, mas ele pode adoecer, né? E como eu falei inicialmente no vídeo, né? Eu não tô aqui para falar de formas do luto que configurem um quadro clínico mais grave, de algum diagnóstico do DSM ou do CID. Eu não vou me aprofundar nos aspectos psicopatológicos que podem emergir, mas muitas vezes a visão de senso comum é de que a pessoa enlutada, quando ela manifesta mecanismos que são absolutamente normais e esperados no luto, que muitas pessoas de fora vejam como que essa pessoa está adoecendo, que essa pessoa está com depressão ou coisas desse tipo, quando não necessariamente esse é o caso. Tá? A tristeza, a confusão mental e uma série de sintomas que eu vou descrever à medida que eu for aprofundando a definição de luto e as suas múltiplas camadas, vocês vão ver que facilmente isso pode ser confundido com psicopatologia, mas não é. São reações naturais e esperadas diante da perda de alguém que é muito importante. Então, a gente pode dizer assim que o luto é o preço que a gente paga por amar. E que esse sofrimento é natural. Eu também não pretendo me aprofundar em teorias específicas ou em modelos que expliquem o luto. É claro que há vários modelos muito interessantes e teorias muito interessantes, cientificamente embasadas, mas eu estou aqui nesse vídeo querendo falar de uma maneira mesmo mais geral e descrever o fenômeno, ainda que tudo que eu trago não seja uma mera opinião minha. E são informações baseadas em estudos e experiência clínica com enlutados e etc. Tá? Mas assim, eu falei em reconfiguração identitária, né? Então acho que é importante falar que o luto ele é um processo de aprendizado, né? Um novo mundo se apresenta onde aquela pessoa tão importante não está mais presente. Pelo menos fisicamente, né? Ela não está mais presente. Ela está presente nas nossas memórias e muitas vezes em pensamentos obsessivos e intrusivos. Mas, enfim, no caso, um novo mundo se apresenta e a gente vai ter que aprender a viver nesse novo mundo, né? Como se a gente tivesse um mapa que não fosse mais válido. É como se a gente se mudasse de país, sei lá, fosse morar num lugar novo. Então a gente precisa de tempo para se situar. O luto ele demanda tempo e é um processo de aprendizado e um processo de adaptação a esse novo mundo que está se apresentando, né? Todos nós temos um mundo ah, presumido, e aí esse termo é um termo do Colin Parks, desse psiquiatra que eu mencionei. O nosso mundo presumido é tudo aquilo que a gente tem como dado nos nossos scripts existenciais. Por exemplo, a gente tem os nossos melhores amigos, os amigos mais próximos, para os quais a gente vai ligar, seja para dividir uma notícia boa, como terminar um doutorado, ou adquirir sei lá, adquirir um bem que você estava trabalhando e juntando dinheiro para adquirir, ou uma viagem, quanto às notícias ruins, se você terminar um namoro. E a gente espera que essas pessoas que a gente ame estejam lá para nos ouvir. É claro que elas podem estar ocupadas e as coisas não acontecem na hora que a gente quer. Mas o que eu quero dizer a ideia de mundo presumido é a ideia de que nós temos pontos de referência existenciais, aquelas pessoas que são a nossa referência, a nossa própria casa. Se você chega na sua casa e houve um incêndio e a sua casa está destruída, o seu mundo presumido ruiu, de certa forma, né? Então é uma experiência muito desestabilizadora ou desestabilizante a ideia do nosso mundo presumido entrar em colapso. É, e, bom,
alguns elementos eles podem ser potencializadores da experiência do luto. Então, o luto não vai ser igual para todo mundo, obviamente. As pessoas vivem, embora seja uma experiência universal humana, é claro que os significados atrelados ao luto podem variar de cultura para cultura, mas em toda cultura humana as pessoas morrem e as pessoas têm que lidar com essas perdas, né? Alguns elementos podem dificultar o luto, potencializar o luto. E eu diria que o principal deles, o primeiro deles é a natureza da relação, a natureza do vínculo, a profundidade do vínculo. O quanto essas duas pessoas, a que partiu e a que ficou e que está em luto, eram ligadas. Qual era a profundidade dessa relação? Quem era a pessoa que se foi para aquela que ficou? Né? O que essa pessoa que se foi representava para aquela que ficou? Qual é o sentido que você atribui àquela relação? Então, quanto mais importante, quanto mais profunda, quanto mais significativa, quanto mais íntima for a relação, pior o luto tenderá a ser. Esse é um ponto. A circunstância da morte também é um ponto importante, né? Uma morte muito repentina, muito abrupta, é muito chocante, é um agravante. Por exemplo, em relação a uma morte onde você possa elaborar o seu luto antecipatório e, de alguma forma, ter um tempo para ir se familiarizando com a ideia da partida daquela pessoa. E também a história pregressa do enlutado, né? Se essa pessoa já passou por outros lutos, se essa pessoa já tinha um transtorno depressivo maior, se essa pessoa já tinha perdido um filho e perdeu o segundo, enfim, a história pregressa também pode exacerbar o luto vivido por alguém. Agora, quando a gente está falando de luto, eu falei para vocês que é um processo multidimensional, que é um processo que vai se desdobrando em múltiplas camadas, né? E que essas camadas interagem entre si. E na realidade, você vai se dando conta de como o buraco é tão lá embaixo à medida que você vai vivendo o luto, né? Eu me lembro, por exemplo, de estar resolvendo coisas da vida prática depois que a minha mãe partiu e tá carregando, por exemplo, o atestado de óbito dela e tá com aquele documento na mão e você é um sentimento de estranheza muito grande. Um atestado de óbito e você vê ali o nome da sua mãe escrito e você resolvendo coisas. E muitas vezes, em algumas situações, por exemplo, as pessoas falaram pra mim qual é o nome da falecida. Eu achei muito, muito, muito impactante ouvir alguém se referir à minha mãe como a falecida. Então, isso é só um exemplo, mas de situações que você jamais imaginaria passar e que de repente você se vê naquilo e você vai tendo noção da profundidade daquela experiência à medida que você vai caminhando e da dimensão da saudade e de tudo que aquela pessoa representa para você. Mas para a gente organizar um pouquinho essas informações, eu queria falar de alguns aspectos que caracterizam o luto, né, o processo de luto, a começar pelos aspectos cognitivos. Então, lembrando que eu não estou entrando aqui nos casos mais clínicos, e tudo isso que eu vou falar faz parte, é natural do processo e passa a ser um caso mais grave a partir de outros critérios que não são o objetivo do vídeo aqui analisar. Mas espera-se de uma pessoa num estado de luto agudo e diante de uma dor muito grande pela perda de alguém que ama muito, que essa pessoa esteja, por exemplo, na esfera cognitiva, que ela esteja num quadro de confusão mental, muitas vezes, de desorganização e desorientação mental, que ela tenha lapsos de memória,
que ela tenha dificuldade de se concentrar para trabalhar, para estudar, para fazer as coisas, que ela tenha ruminação mental, ou seja, que ela fique pensando muito, um pensamento obsessivo muitas vezes, ah, pelo que aconteceu, pelo que está acontecendo, por esse novo mundo assustador que se apresenta. Memórias episódicas invasivas. O que é uma memória episódica? Uma memória relacionada a um episódio biográfico vivido, né? Ao contrário de uma memória semântica, por exemplo, que está mais ligada a uma informação. Por exemplo, Paris é a capital da França, é uma memória semântica. Já uma memória episódica é você, por exemplo, se lembrar do momento em que você recebeu a notícia. Desilusão, pensamento contrafactual, do ponto de vista cognitivo, é algo muito, muito, muito comum. O que é o pensamento contrafactual? Como o próprio nome diz, é o pensamento contrário ao fato. Quer dizer, realidades alternativas, realidades paralelas, realidades que não ocorreram e que a gente fica imaginando que poderiam ter ocorrido. Então, e se eu tivesse pedido perdão para aquela pessoa? E se eu tivesse dito a ela o quanto eu a amava? E se eu tivesse ido lá naquela visita que ela me chamou, que seria a última vez que eu a teria visto? Então, isso são exemplos de pensamentos contrafactuais, ou seja, coisas que poderiam ter sido de uma outra forma, mas que não foram. É muito comum a perda da fé, a descrença, a desilusão, né, como acho que eu já falei. Então, por aí vocês já veem o quanto o luto é mentalmente desorganizador, em uma experiência extremamente arrebatadora, dilacerante. Onde haja um desajuste, né, entre os nossos mapas da realidade e a realidade em si. Inclusive, tem um livro chamado Cérebro em Luto, de uma neurocientista chamada Mary Frances O'Connor, que faz até um paralelo com um membro fantasma. Um membro fantasma é quando você amputa um membro, mas os neurônios responsáveis por receber a informação relativa daquele membro ainda são ativados, então você sente aquele membro embora ele tenha sido amputado. E ela fez uma analogia disso com o luto, porque como a gente precisa de tempo para fazer esses ajustes, essas atualizações, é, os nossos neurônios continuam sendo ativados em tudo que remeta à pessoa que a gente ama, né? Como se de um ponto de vista neurobiológico a pessoa ainda estivesse viva, como se para o nosso cérebro a pessoa ainda estivesse viva. Então, por exemplo, procurar uma pessoa amada que morreu, como se ela estivesse viva, é uma reação comum e até esperada muitas vezes, o que leva, inclusive, muitos pacientes enlutados a acharem que estão enlouquecendo, porém não estão, porque isso acontece. Isso faz parte desse processo de assimilação do ocorrido. Bom, esses são os aspectos cognitivos. Eu vou falar um pouquinho agora também dos aspectos emocionais, né? Dos sentimentos oceânicos, avassaladores, dilacerantes, perturbadores, né? Um turbilhão de emoções distintas e muitas vezes contraditórias, inclusive, tá? Então, assim, medo. Como é que vai ser minha vida a partir de agora? Será que eu vou aguentar? Tristeza, insegurança, estresse, arrependimento. Por que que eu briguei com essa pessoa? Por que que eu não fiz aquilo? Culpa, saudade, raiva. Raiva do médico que cuidou da pessoa, às vezes raiva até da própria pessoa, já apareceu isso em atendimentos clínicos. Por que que ele me abandonou? Ah, Raiva por ter ficado sozinha com os 3 filhos para criar os 3 filhos. Uma pessoa vendo de fora pode falar: Meu Deus, isso existe? Sim, existe. Muitos sentimentos, os quais a gente jamais imaginaria sentir, a gente sente quando a gente está perturbado pelo luto. Revolta, gratidão, frustração, porque
é o luto da pessoa, é o luto de planos e sonhos e projetos e cenários de vida que você vislumbrava e que não mais poderão se realizar. Sentimento de ameaça profunda, ameaça as nossas concepções arraigadas, ameaça a nossa própria identidade, né? Como eu falei, a perda do mundo presumido. Sentimentos complexos, até como, por exemplo, a culpa por ser o sobrevivente. Você já ouviu falar nisso? Por exemplo, pessoas que sofrem um acidente de carro e um morre e o outro sobrevive, e quem sobrevive sente culpa por não ter sido o que morreu. Ou em famílias onde haja uma incidência alta de uma determinada doença, mas um dos parentes não tem a doença, e aí vê uma irmã, duas irmãs morrerem, e já houve relatos de pessoas sentirem culpa por não terem sido acometidas daquele mesmo mal como suas irmãs próximas foram. Enfim, dentro desse turbilhão de emoções, ainda há oscilações, porque você pode sentir um amor e uma gratidão gigantescos, né, pelo legado de uma pessoa amada e ao mesmo tempo uma tristeza. Então, assim, o luto ele não é linear. Ele envolve muitas oscilações, é um caminho sinuoso. Não existe isso de você passou de fase e agora tá melhor. Você pode voltar 10 casinhas, dependendo de uma situação. Sei lá, você perde uma mãe e aí você tá lidando com aquele processo de luto, você vai, com o passar do tempo, melhorando, mas aí 2 anos depois você se divorcia ou recebe um diagnóstico de um câncer, e aí você volta 10 casinhas no luto da sua mãe, que você já estava um pouco melhor, porque ao se defrontar com um outro desafio existencial muito impactante, como um divórcio ou uma doença, você sente uma falta absurda da presença da sua mãe ao seu lado num momento como aquele. Então, assim, o luto ele não é linear. Eu falei dos aspectos emocionais, falei dos aspectos cognitivos, também tem aspectos físicos, né? A pessoa não consegue dormir, tem insônia, perde o apetite, tem uma fadiga crônica, enxaqueca, uma baixa no seu sistema imunológico, perda da libido, alterações no sistema gastrointestinal, e tantos outros sintomas físicos podem ser também a consequência desse quadro complexo que é o luto. E aspectos comportamentais, como começar a fumar, o tabagismo compulsivo, compulsão alimentar, a reclusão, o isolamento, não querer falar com ninguém, ou, sei lá, querer trabalhar de uma maneira compulsiva e não entrar em contato com a dor. Também há aspectos sociais, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, a mudança de estado civil, você vira viúva, você vira uma pessoa sem pai, sem mãe, ou você perde o seu irmão, você vira um filho único. E se você perde o seu irmão gêmeo, você não tem mais o seu irmão gêmeo, que era o seu companheiro desde o útero da sua mãe, né? Uma desintegração familiar uma consequência social do luto pode ser um divórcio, uma crise conjugal, ou você ter que assumir algum tipo de papel social, como um filho de 18 anos ter que assumir as contas, ter que começar a trabalhar, ah, você não ter mais com quem contar, aquele porto seguro, que aquela pessoa representava para você, você não tem mais. Sei lá, são múltiplos os exemplos, né, de como socialmente a sua vida pode ser fortemente impactada pelo luto. Os papéis realizados por aquele que se foi talvez não vão ser realizados por mais ninguém. Pode ser uma coisa até corriqueira, como o churrasco, a pessoa que escolhia a carne, sei lá, mas que esse papel vai deixar de ser desempenhado por outras pessoas da família porque elas não levam jeito para aquilo. Ou você passa a morar sozinha, ou você tem que se mudar porque você não tem mais condições de manter aquele apartamento junto com a sua esposa ou junto com seu esposo, e você tem que se mudar porque
você não pode mais continuar ali, você não tem mais o seu companheiro ou sua companheira para dividir os pesos, da vida, as confidências, as alegrias também. Então, aspectos econômicos, né? Uma pessoa pode, através do luto, com todo, com todos esses mecanismos aí complexos que eu estou descrevendo, ainda assim ter uma queda abrupta do padrão de vida, e aí isso desencadear um sofrimento socioeconômico, né? Econômico. A minha avó, por exemplo, a mãe da minha mãe, ela ficou viúva com 4 filhos pequenos. A minha mãe tinha 8 anos quando meu avô faleceu. E e a minha avó não trabalhava naquela época, né, nos anos 40. Então, quer dizer, minha mãe é de 43, então ela tinha 8 anos e meu avô faleceu em 51, já era a década de 50. Mas era uma época que a minha avó não trabalhava, mãe de 4 filhos, e meu avô morreu repentinamente, comeu algo estragado e morreu super jovem. Então, você imagina uma pessoa que não trabalha ficar viúva com 4 filhos pequenos assim da noite pro dia. Além dos aspectos culturais, sociológicos e históricos do luto, né? Como eu falei, em outras épocas as pessoas morriam mais cedo, viviam menos, morriam por causas que hoje muitas delas foram até erradicadas, doenças que foram erradicadas. Então, por aí vocês podem ver que a gente pode analisar o luto sob diferentes prismas, né? E como essa experiência dói, porque ela nos coloca frente a frente com o que há de mais humano, né? A nossa capacidade de se conectar com o outro. Nós somos mamíferos, né? Não podemos esquecer a nossa capacidade de amar, de se apegar, de querer estar perto, de querer compartilhar e passar pela dor do luto é talvez o maior dos desafios, né? A gente precisa de tempo. Agora eu vou até fazer referência ao Jean Piaget, que era um psicólogo cognitivo suíço, né? Que ele falava, né, que o processo de aprendizagem ele envolve a acomodação, primeiramente a assimilação, né? Você entra em contato com aquele novo, com aquela informação, com aquela nova informação, você assimila, mas você precisa de tempo para acomodar ela e para se adaptar a ela. E isso requer tempo de elaboração, né? É como se você estivesse precisando de um tempo para fazer o download de um arquivo, fazer uma atualização cerebral e é um processo extremamente complexo, né? O Colin Parks falava num processo de transição psicossocial, porque determinadas concepções de mundo se tornam obsoletas. Por exemplo, domingo na casa da minha mãe, uh, não tem mais domingo na casa da minha mãe, né? Você tem que rever as suas agendas existenciais. Então, é um processo que requer tempo, é desafiador e que talvez o que seja mais importante no meio disso tudo é o amor que a gente possa sentir por pessoas que realmente queiram de alguma forma estar ao nosso lado, né? Pessoas que não se sintam completamente intimidadas pelo nosso sofrimento e às vezes na falta de saber o que se dizer, às vezes apenas oferecer um ombro, oferecer um abraço já é bastante coisa. Então, assim, a trajetória de adaptação ao luto, ela não é a mesma para todos. A gente não tem fórmulas mágicas para tentar simplificar esse processo tão complexo. Inclusive, a questão da medicalização para até atenuar a dor, muitas vezes pode ser problemática. É claro que eu não estou dizendo aqui que o remédio é ruim, tá? Em muitos casos ele é necessário e ele é benéfico, mas não há como não passar pela dor da perda. São processos pelos quais a gente passa.
E assim como a gente precisa de tempo para aprender uma língua estrangeira quando a gente está estudando, para aprender a tocar um instrumento musical, para aprender uma arte marcial, a gente também precisa de tempo para se familiarizar com esse novo mundo, se familiarizar com esses sentimentos tão complexos que nos deixam completamente assoberbados, né? O Bruce Lee, ele tem uma frase marcante que diz que a vida não é um problema a ser resolvido, e sim uma experiência a ser vivida, né? E muitas vezes eu já falei isso para pacientes meus, eh, enlutados, que muitas vezes esperavam da psicoterapia uma espécie de solução. Mas como é que a gente pode solucionar, eh, a perda de um filho? Na realidade, eu até me expressei mal. Não eram os pacientes que esperavam a solução, mas pessoas próximas recomendavam a psicoterapia na esperança de que a psicoterapia pudesse trazer algum tipo de solução para aquela situação. E eles relatavam isso, né? Mais de uma vez já relataram isso para mim. Mas como é que a gente vai trabalhar com uma solução da perda de um filho? Eu acho que é muito simplista, né? Colocar dessa maneira. E é muito mais um acompanhamento dentro dessa jornada sinuosa e tão cheia de obstáculos e curvas que é viver o processo do luto, né? Muitas situações são insolúveis, então buscar uma solução não é propriamente o que acontece, né? Inclusive a ideia de superar um luto é uma ideia também um pouco simplista, porque você pode ficar bem depois de um tempo com uma perda, mas em alguns momentos você entrar em contato com aquela dor de uma maneira muito real e forte e reviver aquele luto, porque uma pessoa importante continua sendo importante. E aquela dor, ela continua sendo um marco biográfico na sua trajetória, né? Então, assim, a única garantia que você teria de não passar pelo processo doloroso de sofrer a perda de uma pessoa que você ama é não se relacionando, né? É não amando. Mas será que essa opção é realmente digna de consideração? Será que, mesmo correndo o risco de eventualmente ter que lidar com a morte de um ente querido, não vale a pena ter relações profundas e íntimas e conexões genuínas com as pessoas que a gente ama? Eu jamais abriria mão de ter tido a mãe maravilhosa que eu tive para não passar por toda a dor que eu passei e ainda passo, mas que durante um determinado período foi extremamente dilacerante, sufocante, uma dor que eu não tenho. Eu não encontro nem as palavras adequadas para expressar, mas eu jamais abriria a mão de ter vivido tudo que eu vivi, de ter tido uma mãe tão especial só para poder fugir dessa dor. Então, eu acho que fica aqui como conclusão essa reflexão de que, apesar de todas as dores e de todos esses desafios, né, que eu abordei aqui, cognitivos, físicos, emocionais, sociais, e de tantas situações que a gente muitas vezes acha que não vai dar conta, mas apesar de tudo isso, vale a pena desfrutar de uma experiência tão rica que é amar alguém, que é ter um vínculo sólido com alguém, que é se conectar em profundidade com alguém, ainda que a gente corra, sim, o risco de sofrer a perda dessa pessoa e sofrer muito com a perda dessa pessoa. Então, falar sobre luto é refletir sobre a condição humana, sobre a nossa impermanência. E isso também tem um aspecto interessante que é trazer uma maior consciência de como cada momento é valioso, de como cada momento é único. É claro que a gente não vai ficar o tempo inteiro pensando nisso, né? Não dá. Mas eu acho que é importante falar sobre o luto, porque negar uma realidade não faz com que ela deixe de existir.
Se vocês tiverem algum comentário, alguma questão específica, podem comentar aí, alguma sugestão de algum tema dentro desse grande tema que é o luto, para eu aprofundar. Eu estou aberta às sugestões e fechando a garagem e fazendo a sua homenagem aí aos 5 anos da partida da minha mãe, no dia 16 de setembro de 2020. E esse vídeo foi uma forma que eu encontrei de transformar a tristeza de um dia como hoje em algo que pudesse deixar um legado positivo aí da existência dessa mulher maravilhosa que foi a minha mãe, fechando a garagem.